Muito bem. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Elisângela, boa tarde. Chegou Boa tarde. just in time. Fernando. Boa tarde, boa tarde. Fernando, tudo bom? Seja bem-vindo de Tudo novo. jóia, vocês? O Ricardo entrando também, just in time. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinário nosso que nós vamos falar sobre... Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa noite, Ricardo. Vamos falar um pouquinho. Tudo bem com vocês? Tudo jóia, tudo ótimo, tudo ótimo. Transformar sua expertise em um produto de consultoria. Esse é o tópico de hoje, né? Então, vamos lá. Vamos arrancar às 6 horas em ponto, em respeito a vocês que chegaram aqui no horário. Vamos lá, Cláudia. Hoje você que começa com a fala, então vai lá. Em primeiro lugar, pessoal, queria saber se isso é uma dor para vocês. Traduzir essa competência aí de 20, 25 anos em um produto que seja comerciável. Comerciável? Comerciável? Comercializável, talvez. Comercializável? Comerciável é ótimo. Parece eu inventando as palavras. Eu sou o rei de inventar palavras. Eu te rio da Cláudia porque eu sou o rei de inventar palavras. Então, posso rir à vontade. Que seja comercial, que alguém queira comprar. Então, vamos traduzir isso daí. Que alguém queira comprar. Faz difícil? Faz sentido isso para vocês? É uma dor? Ou vocês já sabem exatamente o que vocês vão oferecer para o mercado? Não é exatamente uma dor, Cláudia, mas empacotar essa competência, né? Empacotar esse serviço, eu acho que aí sim é uma dificuldade, né? A gente sabe fazer, mas não necessariamente de um jeito que alguém queira comprar, né? Uhum. Então, acho que aí está um desafio bom. A gente sempre começa fazendo essa tradução, pensando nas nossas experiências, fazendo o inventário das nossas experiências. Então, o que a gente já fez na vida, né? Quais foram em grandes blocos, o que a gente já entregou, né? O que era parte da minha rotina, que era recorrente? Vou dar um exemplo prático aqui. Eu fazia recrutamento de trainee, por exemplo. Isso na época que eu trabalhava numa empresa, tá? Não era consultoria ainda, tá? Eu fazia esse recrutamento de trainees. É uma experiência que eu tenho? É uma experiência que eu tenho. Eu posso colocar, numa coluna essa experiência. Qual que é a evidência dessa experiência? Poxa, eu cheguei a fazer 2 processos seletivos em 2 anos consecutivos de trainees, na época que eu trabalhava na Deloitte. Tá? É evidência de que eu tive essa experiência. Eu posso abrir esses conhecimentos em alguma coisa um pouquinho mais específica? Né? Eu posso destrinchar um pouquinho mais essa experiência, dar uma picotadinha aí no que eu fazia? Posso. Eu posso dizer que eu fazia triagem de profissionais, eu fazia avaliação de currículos, eu fazia o desenho do cargo, das competências que eu estava buscando nesses profissionais, recém-formados. Eu desenvolvia um roteiro de entrevistas, eu fazia dinâmicas de grupo, eu fazia até o encaminhamento aí para um gestor para entrevistá-lo tecnicamente. Tecnicamente não, mas entrevistar as motivações, os interesses e os objetivos dessa pessoa. Então, eu acompanhava essas entrevistas com os sócios da consultoria. Então, isso seria um destrinchar da sua experiência, aí eu me pergunto, eu tenho bastante experiência com isso, tenho bastante conhecimento sobre isso? Acredito que sim. E o meu grau de interesse nessa questão, nesse tipo de produto? Poxa, eu gostei de fazer. Eu acho que eu gostaria de continuar fazendo, Então, na verdade, você criar um racional para entender o que você fez, se você tem interesse, como você abriu isso daí em pequenos blocos e se você tem interesse ou não de oferecer para o mercado, por exemplo, e de trabalhar com isso,
Pode falar, Flávio. E pegando essa linha que a Cláudia está trazendo, no final das contas, a ideia é a gente fazer um mapeamento, né? Então, você, no final das contas, você não vai fazer isso para uma coisa, mas a ideia é você fazer isso para uma dúzia de coisas, meia dúzia, 10 coisas diferentes que você foi fazendo ao longo da sua vida profissional, e com isso você vai montar um grande mapa das possibilidades, né? Que é o primeiro passo. Quais são os mapas de possibilidades? Para depois você selecionar quais delas você quer de fato transformar em produto, e aí sim a gente entra no próximo passo, mas deixa a Cláudia terminar. Né, por exemplo, se a gente quiser explorar um pouco a experiência do Flávio, né, que sempre foi na área comercial, né, ele tem conhecimento de gestão de equipe de vendas, né, claro isso, é nítido. Tá, onde que ele teve a evidência dessa experiência? Né? Ele trabalhou na Bloomberg, ele trabalhou na Siemens, tudo dentro dessa esfera de atuação, né? Quais são os conhecimentos específicos dessa experiência que ele tem? Ele sabe criar um plano de metas, um plano de vendas, ele sabe fazer gestão de equipe, ele sabe dar treinamento, ele sabe capacitar as pessoas para lidar com objeções. Então, acaba sendo, né, o destrinchar dessa experiência que ele teve. O nível de conhecimento dele é alto. E o interesse dele nessa questão? Será que é alto também? Pode ser alto, pode ser médio, pode ser baixo. Né? Faz sentido, Flávio? Claro que faz. E aí, uma vez que você fez esse mapeamento, ou seja, no final das contas, você vai ter, como eu falei, 2, 3, 4, 5, 10, 20 blocos que vão abrindo em árvore, né? No final das contas, a coisa vai abrindo em árvore. Você vai selecionar quais desses, hipoteticamente, 20 me interessa transformar em produto. E aí vem a próxima parte, que talvez seja o ponto que o Fernando colocou, de como transformar isso num produto, né? Já vou entrar nisso, deixa só a Cláudia terminar o raciocínio dela e eu já entro nessa segunda etapa. Então, realmente, é a gente fazer um inventário das nossas experiências e o que a gente poderia transformar em produto. Uma outra maneira da gente acessar, e na verdade é uma continuidade desse trabalho, desse inventário, é você pensar dentro da sua esfera de atuação, dentro da sua área, você imaginar quais os problemas que existem dentro da sua área. Que existiu enquanto você estava trabalhando, enfim, que você ouviu falar que existe, né? Você elencar esses problemas que toda empresa enfrenta. A partir disso, você fazendo um exercício, você imaginar como que você resolveria esse problema. Qual seria a solução que você aportaria para resolver esse problema? Pode falar, Flávio. Não, eu só quero pegar esse gancho da Cláudia agora e trazer o passo a passo de como você transformar um daqueles itens daquele bloco num produto e criar uma metodologia para você entregar. Porque, no final das contas, esse é o grande segredo. O fato de eu saber fazer gestão de equipe de vendas não significa que eu tenho uma metodologia para ensinar um cliente, para fazer um cliente fazer aquilo acontecer. Eu acho que esse é o grande desafio, e é isso que muitas vezes é a dificuldade que você vê de grandes profissionais que vieram no mercado, mas que não conseguem traduzir isso num produto de consultoria. Então, eu vou ensinar para vocês, vou apresentar para vocês, vou explicar para vocês a fórmula de construção de uma metodologia. Tá? E a fórmula da construção da metodologia é dividida em duas etapas. A primeira etapa, o primeiro bloco, é o que a gente chama da etapa, o bloco da análise. Tá? E esse bloco da análise é dividido em 8 passos. Então, vamos passar pelos 8 passos da análise e depois a gente vai para o bloco da formulação, que é dividido em 3 grandes passos que se subdividem um pouquinho mais, mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas a análise é a mais importante de tudo no frigir dos ovos, tá? Pode aparecer, mas a formulação, se você faz uma análise bem feita, a formulação da sua metodologia, ela vem quase que automaticamente. Ela sai quase que, desculpem aqui o meu francês, né, mas sai na urina no frigir dos ovos, né? Então, o primeiro passo para você pegar um daqueles blocos de competências que você reconheceu que você tem na sua empresa, que você fez esse mapeamento na sua vida profissional e quer transformar num produto de consultoria, definiu aquele bloco, primeiro ponto que você tem que responder: quais são os problemas que eu vou resolver com essa solução? Que problemas que eu resolvo? Então, aquela competência que eu desenvolvi e apliquei na minha vida profissional, que problema que eu vou resolver para um ou mais clientes meus? Então, vai lá e registra quais são os problemas que serão resolvidos, endereçados por esse produto de consultoria que você vai entregar. Depois que você definiu quais são os problemas, ainda no bloco da análise, o segundo passo é você listar quem são os atores envolvidos
quando você estiver resolvendo esse problema. Então, vou pegar o exemplo que a Cláudia acabou de trazer, gestão de equipes de vendas. Então, o problema que eu vou resolver, qual que é? Eu vou ajudar a empresa a melhorar a gestão das suas equipes de vendas para que ela tenha melhor performance. Quem são os atores envolvidos? Os vendedores, os gestores da equipe de vendas, eventualmente um gerente, um diretor, depende dos níveis hierárquicos que aquela organização tem. Algumas empresas têm uma área que a gente chama de pré-vendas. Enfim, esses são os principais atores envolvidos nessa solução. Terceiro passo da análise é você ir atrás de quais são as informações disponíveis para que você possa resolver esse problema. E essas informações podem ser informações internas da empresa. Então, quais são as informações que eu consigo trazer da empresa para entender um pouquinho melhor o modelo que ela tem comercial, nesse meu exemplo hipotético, e quais são as informações externas, né? E essas informações externas vêm muito com a nossa bagagem. Por isso que, normalmente, os consultores são profissionais que já têm alguns anos de bagagem como executivo ou mesmo como consultor, como pica-pau. Mas os grandes consultores que eu conheço, tirando as grandes empresas de consultoria, mas os grandes consultores independentes como nós aqui, que eu conheço, normalmente são profissionais que vieram do mercado de trabalho, que carregam uma bagagem, eu costumo chamar uma maleta de ferramentas muito rica, com muitas chaves diferentes, né? Tem a chave inglesa, a chave de fenda, o alicate de bico, o serrote e por aí vai. Então, de novo, informações internas que você busca da empresa e principalmente informações externas que você consegue trazer a partir da sua experiência. O quarto ponto para você estruturar a sua metodologia é você listar, nesse bloco, de novo, a gente está no bloco da análise ainda, né? É você listar quais são os pontos críticos dessa solução, dessa metodologia que você vai montar. Então, continuando no exemplo de uma gestão de equipe de vendas, quais são os pontos críticos da gestão de uma equipe de vendas? Definição de metas, definição de segmentos-alvo que cada ator ali vai buscar, os vendedores ou qualquer outras pessoas envolvidas no processo de vendas. Definição dos KPIs, como a Cláudia soprou aqui, está perfeito, né? Definição de quais são os KPIs que eu vou acompanhar a performance. Desenho, talvez, do processo comercial e do funil de vendas. Enfim, estou dando alguns exemplos de pontos críticos só para tentar materializar um negócio que pode parecer etéreo. Depois que você definiu, então, o problema que você vai resolver, os atores envolvidos, as informações disponíveis, os pontos críticos, você tem que definir quem são as pessoas-chave nesse processo. O que eu estou querendo dizer com pessoas-chave? Porque, às vezes, as pessoas-chave não necessariamente são os atores envolvidos. Por exemplo, eu vou fazer uma estruturação vou continuar no exemplo da estruturação da gestão comercial de uma empresa. Talvez eu tenha que ter o patrocínio vindo ali de cima do presidente da empresa, do diretor-geral da empresa, do dono da empresa. Talvez eu precise de alguém do financeiro ou da área de controladoria que me municie de dados e informações para eu poder apurar os KPIs. Então, reparem que não são atores envolvidos diretamente no processo, mas são pessoas-chave nesse processo. Vai lá, Cláudia. Né? Inclusive, né, é importante você fazer esse mapeamento para você saber quem que você deve abordar, né? Quem que seria a sua pessoa-chave para, eventualmente, abordar para fazer uma proposta, né? Para agendar uma reunião. Eu acho que começa por aí também, a gente definir quem participa e quem realmente pode ser o decisor para comprar esse serviço que eu tenho a oferecer. Perfeito, perfeito. Depois que você fez isso, ainda no bloco da análise, o sexto passo é você priorizar os problemas que você vai resolver. Porque eu não conheço nenhuma metodologia, nenhuma ferramenta que trata todos os problemas de uma empresa. Porque se eu quiser, no limite, continuando nesse exemplo de gestão de equipe de vendas, eu posso, a partir de puxar assim, a pontinha do fio do novelo da equipe de vendas, eu posso tirar a empresa inteira, chegar lá na operação, chegar lá na logística, chegar lá no financeiro, chegar lá na presidência, chegar lá na Dona Maria que serve café na empresa. Eu consigo, se eu quiser. Eu vou puxando, que chega uma hora que uma coisa absolutamente está ligada à outra. Então, é fundamental você priorizar quais são os pontos que vão ser resolvidos. Porque você não vai resolver todos os problemas de uma vez só. Então, o importante, e a minha experiência e a da Cláudia mostra isso, que é melhor você ter várias metodologias que cuidam de coisas pontuais, pequenas ou relativamente pequenas, do que ter uma metodologia gigante.
Por quê? Porque é mais fácil vender uma metodologia que cuida de coisas pontuais. Eu vou resolver a implementação do teu funil de vendas e a gestão de KPIs da tua equipe de vendas. Paro por aqui. Ah, mas para fazer isso eu tenho que resolver todo o problema de base de dados. Tá bom, a gente começa a fazer isso aqui. A hora que eu entro ali, eu vendo esse contratinho pequenininho, aí surge a oportunidade de você vender novos contratos. E é por isso que nós, consultores, quando entramos num cliente, fazemos uma entrega com excelência, a gente, entre aspas, se pereniza no cliente. Por quê? Porque as coisas são interdependentes, elas estão interrelacionadas. Agora, imagina se eu faço uma proposta que eu falo, não, olha, para resolver o teu problema de gestão da equipe de vendas, eu vou ter que discutir o porteiro. Eu quero falar, mas espera um pouquinho, você está louco? Quanto vai custar esse projeto? De jeito nenhum. Então, é melhor você trabalhar com vários produtinhos pequenininhos, que eles podem ser encaixados feito Lego, e aí você vai lançando mão num contrato só, ou em vários contratos aditivos, do que querer fazer um negócio gigantão, e aí você pode, inclusive, assustar um cliente ou inviabilizar economicamente um projeto. É a mesma coisa que a gente falou há alguns webinários atrás, que quando eu chego num cliente novo, eu não gosto de vender um projeto grande, eu prefiro vender um diagnóstico só. Porque eu sei que eu vou botar o pezinho ali, e a hora que eu mostrar minha competência e começar a levantar a sujeira, entre aspas, que está embaixo do tapete, vão surgir milhares de oportunidades. Vai lá, Cláudia. Na verdade, a gente tem que pegar a fratura que está exposta, né? O que está sangrando, o que para ele realmente é mais crucial. A dor mais aguda, né? A dor mais aguda. O exemplo que eu sempre falo, né? Chega um camarada lá que sofreu um acidente de carro e ele perdeu a unha do dedão do pé, ele está com a mão quebrada e está com uma fratura exposta na perna e está com a barriga perfurada. Cara, a primeira coisa que você tem que fazer é consertar a barriga do cara perfurada, senão ele vai morrer de hemorragia. Depois você cuida da fratura exposta, para depois você se preocupar com a unha. E se não der para tratar a unha, tudo bem, ele vai continuar vivendo sem uma unha. Então, é gestão de prioridade. Por isso que você tem que priorizar os maiores ganhos ou as maiores dores. Aí você vai por que lado que você vai mostrar a solução que você está trazendo. Porque tudo que a gente vende só serve para fazer duas coisas. Ou tirar dor ou gerar ganho. Uma coisa ou outra, né? Então, quais são as maiores dores que eu tiro ou quais os maiores ganhos que eu vou gerar? Priorize isso. Depois disso, o 7º passo aqui no bloco da análise é você deixar muito claro e definido quais são os benefícios que você vai entregar com isso. E por que é tão importante você, nesse bloco da análise, da criação da tua metodologia, você definir os benefícios que você vai entregar. Porque na hora de você vender, na hora de você conversar com o cliente, na hora de você comunicar, na hora de você levantar informações com o cliente, é fundamental você ter guardado lá no fundo quais os benefícios que aquela metodologia entrega. Porque na hora que você está fazendo o seu processo comercial, você começa a entender a dor, a necessidade, e você fala, bom, para essa dor, para essa necessidade, olha, eu tenho isso aqui que traz esses benefícios. Então, você ter isso muito claro, muito bem desenhado, te ajuda muito no processo comercial propriamente dito, que sem ele não adianta nada ter metodologia, porque você não vai vender, não vai ganhar dinheiro, ela foi construída inocuamente ou inutilmente. Vai lá, Cláudia. Não, era para reforçar que realmente esses benefícios ajudam na sua argumentação, na hora de você vender. Então, quando você está construindo lá, né, no seu mapa mental, você pensa os problemas que a sua área tem, né? Você pensa como que você resolveria esses problemas. Você atrela isso aos benefícios. Que benefícios a empresa ganha se for solucionado dessa forma que eu encaminhei aqui, que eu enderecei, né? Isso vai te dar, obviamente, mais propriedade para você falar sobre o produto, sobre a solução. Então, pegando esse racional, quando a gente desenha a solução já é um produto. A solução já acaba sendo um produto. Como que você resolveria isso? Aí é questão de você criar essa metodologia que o Flávio está explorando para realmente deixar mais desenhada e te dar o caminho aí para você seguir numa implementação. Perfeito. E aí, o 8º passo do bloco análise, de novo, o bloco análise é aquele bloco que você está registrando, está documentando, está registrando passo a passo aquelas informações. Você ainda não construiu nenhuma metodologia, não construiu nenhuma ferramenta, você só está estruturando o raciocínio por enquanto. O último item desse bloco análise é você registrar quais são os resultados que você espera obter com essa metodologia que você vai construir. Que resultado que você vai obter? Aí você tem que olhar lá para cima para o primeiro. Problema, lembra? O primeiro é qual o problema que eu vou resolver do meu cliente. Aí você tem que olhar para o último e falar qual o resultado que eu vou atingir. Esse resultado resolve o problema do cliente, porque se não resolver, deu algum buraco aqui no meio, deu crepe aqui no meio. Tem que voltar e revisar o processo.
voltar e revisitar esse bloco da análise, esse passo a passo que eu coloquei. Olhou para o resultado esperado, está resolvendo o problema que eu identifiquei lá em cima, opa, parece que está bacana. Aí você, uma vez feita toda essa análise e registrada essas informações de uma forma estruturada, aí sim a gente vem para a segunda etapa, que é a etapa da formulação. Então, no frigir dos ovos, a etapa da formulação, ela é uma consequência natural de uma análise bem feita. Se a análise não for bem feita, a formulação vai ficar capenga, a metodologia ela não vai ficar completa e vai ficar capenga, vai ser mais difícil. Você até pode vender, mas depois, na hora de entregar, você vai ter problema. Então, o bloco análise é fundamental a gente investir tempo na análise. E aí volta a famosa frase do Abraham Lincoln, né, que ele dizia que se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, eu gastaria 6 horas afiando meu machado. O bloco análise é a afiação de machado. A gente vai afiar machado. Deixar um fio do machado absolutamente preciso para a gente cortar bem cortada a árvore. Muito bem. Então, fez o bloco análise, está redondinho o teu estudo desses 8 passos, né, recuperando eles. Problema a ser resolvido, atores envolvidos, informações disponíveis, pontos críticos, pessoas-chave, priorização do problema, benefício a ser atingido e resultado esperado. Fez bem feito isso daqui, aí a gente vem para a formulação. E o primeiro passo da formulação é você, de fato, desenhar a solução. Né? Então, qual a solução que eu vou desenhar para, vou continuar no exemplo, fazer a gestão das equipes de vendas? Então, primeiro passo da solução, eu vou criar o desenho do processo comercial. Segundo passo, eu vou definir quem são os responsáveis por cada etapa do processo comercial. Terceiro passo, desenho da minha solução, eu vou definir o perfil de cada ator que vai estar envolvido no processo comercial. Quarto passo, vou avaliar a equipe para verificar se eles têm match com esse perfil ou não, se a gente precisa promover capacitações ou mudanças ou ajustes na equipe. Quinto passo, vou definir quais são os principais KPIs em cada uma das etapas do meu funil de vendas. Sexto passo, vou implantar uma ferramenta de gestão de oportunidades. Opa, então você desenhou a solução, o passo a passo de como que você vai entregar tudo aquilo que você listou ali em cima no bloco análise. A segunda parte aqui da formulação, depois de você desenhar a solução propriamente dita, é você definir quais são os caminhos que você vai percorrer. Ou seja, quais são os pontos-chave que você tem que percorrer para entregar a tua metodologia, para desenvolver a tua metodologia. E, de novo, cuidado para não criar um monstro grande demais. Porque um monstro grande demais, às vezes o nosso cliente vai ter dificuldade de engolir. E como a gente vende um projeto baseado em quantas horas que eu vou investir para entregar aquilo ali, você cria um monstro grande demais, é muito complexo, tem muita coisa, você acaba colocando muita hora no teu orçamento e quando chega lá na frente, lá no final das contas, na última linha, o preço da tua consultoria pode estar fora do orçamento do teu cliente. Então, quais são os pontos-chave a você desenvolver? Lembrando que é importante isso, porque você pode deixar abertos os espaços para fazer os aditivos contratuais, colocar novas coisas lá dentro do contrato. E aí sim, depois que você desenhou a solução e definiu quais são os caminhos que você vai percorrer, você vem para a terceira e última parte, que é o final da história, que é, de fato, desenhar a ferramenta. E aí, quando você vai desenhar a ferramenta, ela pode acontecer de várias formas. Você pode criar um canvas, como a gente já mostrou alguns para vocês aqui, ou seja, um canvas nada mais é do que uma folha em branco em que você coloca blocos interrelacionados, né? Em que você vai preenchendo as informações, criando uma história e uma sequência lógica que vai chegar no teu objetivo final que você definiu lá na bloco da análise. Particularmente, Cláudio e eu, a gente tem trabalhado muito com Canvas nesses últimos meses, né? Tem mais de meses, né? Já tem alguns anos que a gente está trabalhando com Canvas, Cláudio e eu. A gente gosta muito de trabalhar com Canvas porque você pode brincar de colar post-it se você está presencialmente no cliente, se você está fazendo alguma coisa remota, como a gente está fazendo agora, você pode utilizar uma ferramenta virtual como o Mural.com ou o Miro. Eu não sei se vocês conhecem Mural.com ou Miro. Alguém conhece Mural.com ou Miro, gente? Que são duas ferramentas colaborativas e interativas. São duas ferramentas fantásticas. O Miro.com tem uma versão gratuita muito boa, tá? Em que você cria um ambiente virtual, em que você pode convidar pessoas para colaborarem juntos nesse ambiente virtual. Você pode colocar canvas, você pode colar imagens, não sei o que lá, e todo mundo pode entrar ali e colaborar junto. Depois, no final do dia, eu mostro para vocês, quando a gente terminar de conversar aqui, eu abro um Miro para vocês e mostro para vocês como que isso funciona, né? Então, você pode trabalhar com Canvas, você pode fazer uma ferramenta em Excel,
Depende da tua área de atuação, do que você faz, as ferramentas em Excel funcionam muito bem. Pessoal financeiro, então, tem orgasmos múltiplos, né, em desenvolver ferramentas em Excel. Pessoal mais de humanas sofre um pouco para mexer com Excel, e não tem certo ou errado, mas ferramentas em Excel podem funcionar muito bem. Eu uso bastante ferramentas em Excel até hoje, e elas são muito úteis. Você pode utilizar ferramentas em Word, formulários que você desenvolve em Word, que também são muito ricos para você colocar essas metodologias para funcionar, em PowerPoint. E se você quiser e tiver condições, ou achar que vale a pena, e confesso a vocês que nós, Cláudio e eu, até hoje, a gente não fez nenhuma vez isso, você pode desenvolver até sistemas, né? Ou sistemas, ou sites, ou aplicativos. Se desenvolver um app ou desenvolver um site. Particularmente, Cláudio e eu, a gente nunca fez, não significa que não se deva fazer. Mas o que acontece? Quando eu abro aqui a minha caixa de ferramentas de metodologias que eu tenho, quando eu penso em estratégia, governança, marketing e vendas, eu devo ter algumas centenas de metodologias. Então, são tantas coisas, são tantas possibilidades, que se cada uma delas eu fosse desenvolver um app, um sistema, um site, eu ia gastar um caminhão de dinheiro, porque não dá conta. Então, por isso que a gente nunca fez. Tá? Tem que analisar o custo-benefício. Exatamente. Né? O investimento e o retorno que você vai ter disso. Então, mas, de novo, o melhor formato para você desenvolver a tua ferramenta está muito mais relacionado àquilo que você se sente bem, àquilo que você está mais familiarizado, àquilo que você domina melhor, e aquilo que você acha que vai gerar uma interação melhor com o teu cliente, do que necessariamente ter um compromisso com o formato A, formato B ou formato C. Quer ver? Deixa eu, como acho que o Ricardo e a Lisan já fizeram não com a cabeça aqui sobre conhecer ou não conhecer o Miro, deixa eu abrir um Miro aqui para mostrar para vocês. Eu acho que vale a pena eu investir uns minutinhos nesse negócio, tá? Então, olha só, eu vou compartilhar aqui minha tela. Tá? Então, esse é a tela básica do Miro. Você pode clicar aqui e criar um board novo, ou você pode pegar já alguns boards pré-setados pela própria ferramenta do Miro, né? Então, você tem aqui alguns layouts pré-setados e aqui tem um show all templates, né? E aí eles têm milhares de templates já pré-setados, tá? Essa é uma forma de se trabalhar, já pegar um template já pré-setado. Ou, se você quiser, você pode criar o seu próprio template, né? Então, eu vou pegar um template meu que eu já criei, só para vocês entenderem. Ó. Esse aqui é um curso que eu ministro, um curso online que eu ministro para pessoas, normalmente entre 30 e 40 pessoas, de várias empresas que eu vou ministrando o curso, e só para vocês entenderem. Então, olha só, eu vou deixar bem pequenininho, ninguém vai enxergar nada, obviamente, mas olha que interessante. Esse aqui é o ambiente onde tem os exercícios que eu executo nesse curso. Mas da mesma forma que eu estou executando um exercício, eu poderia, por exemplo, desenvolver junto com o trabalho coletivo dos meus clientes de uma forma virtual ou até presencial. E aí eu tenho vários canvas que eu criei. Alguns canvas são canvas de mercado, né? Como você pega, por exemplo, aqui, ó, o canvas de modelo de negócio, o canvas da proposta de valor. Agora, todos os outros são canvas que eu criei. Um canvas para a gente registrar mega tendências, um canvas para fazer mapeamento de stakeholders, um canvas dos insights que a gente está tendo a partir do curso que eu estou dando, um canvas para desenhar a jornada do cliente. Tudo isso você joga aqui dentro da ferramenta e convida as pessoas para participarem. E aí todo mundo pode participar ao mesmo tempo, no mesmo ambiente, e todo mundo vai registrando o que está fazendo. É uma ferramenta muito flexível para aquelas pessoas que vão fazer trabalhos à distância com clientes, e hoje na pandemia está acontecendo muito esse negócio de trabalho à distância, né? E eu acho que daqui para frente, mesmo a gente passando a pandemia, a gente vai continuar ainda fazendo uma parte de trabalho presencial, outra parte à distância. É uma ferramenta muito flexível para a gente estruturar e botar os clientes para trabalhar. Até porque é muito interessante, porque você cria um ambiente como esse, você disponibiliza para o cliente, convida ele a colaborar, e essa ferramenta fica disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, mesmo quando você não esteja interagindo com o cliente, ele pode ter um insight, fala, putz, eu preciso registrar um negócio. Ele entra lá, tem acesso ao link e trabalha com ela. Enfim, gente, o tema de hoje é um tema, ao mesmo tempo que ele é muito complexo, porque ele é muito etéreo, né? Ele é um tema que, poxa, como é que eu pego o meu conhecimento e transformo num produto, e como é que eu transformo esse produto numa metodologia e numa ferramenta aplicada? É um negócio super conceitual e etéreo. Mas, ao mesmo tempo, a mensagem que a gente está tentando passar para vocês aqui hoje é que não é tão complexo como parece. Num primeiro momento, parece um bicho de 7 cabeças, mas depois que você pega o jeito,
a coisa anda de uma forma assim bastante acelerada e uma coisa puxa a outra, né? Uma coisa acaba puxando a outra. Quer ver? Pois não, Cláudio, pode falar, eu quero mostrar mais um negócio pode enquanto isso. ajudar bastante vocês na construção, não sei se todos aqui têm currículo, né? Ajuda muito você resgatar o seu currículo, o que você fez, para te ajudar nessa construção. Algumas pessoas que entram, né, na empresa de consultoria que eu faço transição de carreira, elas falam assim, Cláudia, não quero voltar para o mercado, quero fazer consultoria. Eu falo, tá bom, primeiro você vai fazer o seu currículo. Porque é a maneira das pessoas resgatarem aquilo, as principais realizações que elas tiveram, né? E a partir daí a gente começar a criar realmente o inventário das experiências, enfim, que vai, obviamente, desencadear num produto, eventualmente. Então, resgata aí se vocês têm, né, um CV formalizado, pode olhar ali que vocês vão pegar um monte de coisa para desenvolver. É exercício. Exato. E, de novo, essa é a dica da Clau, justamente para fazer aquela primeira parte que a gente falou agora hoje, ou seja, aquele mapeamento dos macro temas que a gente pode trabalhar. Uhum. Só para vocês entenderem o potencial de vocês pegarem a lógica de fazer esse processo que a gente explicou para vocês aqui, deixa eu compartilhar com vocês o que eu estou mostrando para vocês aqui agora, obviamente é o meu computador, e essas aqui são todas as ferramentas que a gente entrega quando a gente, para aqueles clientes que compram um curso do Clube da Consultoria. Então, repara, o número que está ali, ó, 04, 05, 06, 07, é o número da aula. Então, olha, é uma ferramenta em Excel na aula 4, uma ferramenta em Excel na aula 5, uma ferramenta em Excel na aula 6, na aula 7, na aula 8. Repara que na aula 20 aqui, ó, tem uma ferramenta em PowerPoint, que eu criei um Canvas. Eu criei um Canvas no PowerPoint que você vai utilizar. Então, você repara que, olha a quantidade de ferramentas para que a gente desenvolveu só para entregar essas aulas para aquelas pessoas que resolveram comprar o curso do Clube da Consultoria. E, de novo, eu não estou aqui querendo mostrar isso aqui para convencer ninguém a comprar curso não, tá, gente? Eu só estou mostrando isso para vocês, para explicar para vocês qual que é o potencial que vocês conseguem a hora que vocês entendem a lógica desse processo de pegar qual é o tema que eu quero trabalhar, fazer o bloco análise, entender essa análise a fundo para traduzir isso numa ferramenta que vai se traduzir, eventualmente, numa planilha de Excel estruturada, num PowerPoint, num Word, ou qualquer outra coisa do gênero, né? Eu acho que esse é o caminho da pedra. Eu acho que eu já contei para alguns aqui em algum outro webinário, vira e mexe quando eu estou presencialmente num cliente e eu estou falando sobre um assunto com ele, aí eu abro o meu computador, e às vezes estou projetando numa tela o meu computador, e eu abro o meu computador para procurar as minhas metodologias. E eu tenho, como eu falei, algumas centenas de metodologias cunhadas, e estão todas organizadas por tópico e subtópico, tema e subtema. Eu sou meio tarado em organização nesse aspecto, né? Outro dia um cliente meu falou, Flávio, quanto é que você quer pelo teu HD? Né? Me vende, eu só quero comprar o teu HD, não quero mais nada. Né? Porque, de fato, eu desses 15 anos, eu fui criando uma metodologia atrás da outra e surge uma ideia e eu transformo numa metodologia. Eu pego esse passo a passo que a gente mostrou para vocês e transformo numa metodologia. Então, a grande mensagem que a gente queria passar para vocês é essa, que entendendo essa lógica, vocês vão se tornar, entre aspas, uma fábrica de metodologias, claro, que vão ser aplicáveis e utilizáveis. O objetivo não é criar metodologia por criar metodologia, sim algo que possa ser transformado num produto vendável para o mercado. Por isso que o primeiro passo que a Cláudia mostrou é tão importante, porque se eu criar uma metodologia de como que eu fabrico geladeira no Polo Norte, não adianta nada eu criar uma metodologia de fabricar geladeira no Polo Norte, porque lá ninguém quer comprar metodologia de geladeira, porque ela já faz o suficiente, deixa a comida do lado de fora da embalada numa embalagem do lado de fora do iglu, que não precisa de geladeira. Vai lá, Cláudia. Eu estava pensando um pouquinho agora, né? Veio aí um complemento daquilo que eu falei. A gente pode ser até um pouco mais profundo, não nessa parte de análise, né? Na parte que que a gente desenhou as experiências e tal. Tem lá o grau de conhecimento técnico que você tem. Você coloca lá alto. O seu grau de interesse em continuar aplicando esse produto, em começar a aplicar esse produto. Pode ser alto, médio, baixo. Você pode colocar também alguns outros questionamentos. Existe barreira de entrada para você atuar com esse produto? Você precisa, eventualmente, de alguma certificação, né? Quais são talvez, os principais desafios? O desafio é alto para você entrar no mercado com esse produto? A remuneração é ok para você?
Porque tem coisas que custam mais caras, tem produtos que custam mais baratos. A concorrência, você considera que é alta, baixa ou média? Né? De repente, começar a avaliar, dentro da sua percepção no primeiro momento, essas outras questões. Né? Eu acho que vale a pena a gente complementar essa análise também. Concordo, Cláudio. Concordo plenamente. Enfim, a gente queria agora abrir um pouquinho para conversar, ouvir vocês, discutir um pouquinho, alguma coisa que talvez não tenha ficado claro, porque, de novo, eu sei que é um tema, de todos que a gente já falou até hoje, e acho que a gente está no 14º ou 15º tema, se não falha a minha memória, o 14º, 15º webinário, talvez esse tenha sido o tema mais conceitual, mais etéreo, menos tangível é péssimo também, meu Deus do céu, talvez o menos tangível de todos que a gente conversou. Então, a gente deixou um bocado de tempo para a gente bater papo mesmo aqui, ouvir vocês, enfim, trocar ideias. Queria ouvir vocês um pouquinho. Se vocês quiserem ensaiar aí um pouco da experiência de vocês, exato, trocar, falar assim, eu tenho essa experiência, o que eu poderia fazer? Ou então eu pensei nesse problema aqui que a minha área tem, como que eu poderia solucionar? Né? A gente tem aqui conhecimento de várias áreas, de repente a gente ajuda aí nessa construção. Que bom, e deixa eu aproveitar então, né, essa consultoria nesse momento e partilhar. Eu e a Márcia, a gente está nesse momento de construir o nosso produto. E uma das dúvidas que eu vim para a reunião hoje era, e foi sanada, que era essa questão de, às vezes, ter um produto um pouco mais amplo, né? Que às vezes poderia, minha dúvida, poderia despertar um interesse maior de um cliente, ou às vezes um produto mais específico, né? Então, aqui, de acordo com o que foi falado, a gente às vezes pode partir de uma dor pequena e ir particionando em produtos menores, em módulos, vamos dizer assim, que eu estaria oferecendo para o meu cliente e em contratos adicionais e tudo mais, né? Agora, o que eu fiquei, assim, uma dúvida mais, vamos dizer, de interpretação no meu caso, que eu fui anotando tudo que você estava falando, gente. Que bom, então, né? Lá no ponto 7, no 8, do passo da análise, lá fala um pouco sobre a questão, o 7 é em relação aos benefícios que a gente entrega, e os outros resultados, eles às vezes se misturam um pouco, né? Como que eu poderia deixar isso mais tangível para o nosso cliente, vamos dizer assim? A gente pode pensar em benefício, né? Por exemplo, você faz um trabalho na área de recursos humanos, né, sei lá, de time, e de repente você pode ter um benefício de um maior engajamento, maior sinergia né, entre as pessoas, uma maior confiança, né? Esse pode ser o benefício, né? Quando você pensa em resultados, às vezes a gente tangibilizar em alguma coisa, né? Eu sei que em RH é mais difícil, às vezes, a gente colocar isso, né? Mas, por exemplo, sei lá, vamos pensar, estou montando aqui, estou fazendo um recrutamento mais estruturado, por exemplo, né? Então, a empresa não tem nenhum, né, processo de recrutamento e seleção, eu estou criando aqui para você esse processo. O que eu pretendo entregar? Uma taxa de assertividade maior para as contratações, né? Então, entendi, é mais voltado para números, né? Eu acredito que possa ser, né? Então, tentar fazer, porque às vezes realmente, né, o objetivo, o resultado, ele se confunde muito com o benefício que você vai ganhar, né? Mas se a gente puder separar um pouquinho e deixar um pouquinho mais quantitativo esses resultados, eu acho que é melhor. Exatamente. Perfeito. E olha só, deixa eu só pegar o teu gancho de uma coisa que você falou aqui, Elisângela, que eu acho que pode ajudar bastante. Deixa eu mostrar para vocês aqui, vou compartilhar mais uma tela de novo comigo, como que você pode fazer aqui, fica uma sugestão, justamente essa história de particionar, né? Então, repara, eu vou até projetar para ficar mais fácil. O que eu fiz? Reparem que eu criei, inclusive em formato de Lego aqui, eu estava fazendo uma proposta para um cliente meu, mostrando, dizendo o seguinte, olha, ele estava precisando de uma consultoria para estruturar a área comercial dele.
Então, em vez de eu fazer um projetão gigante de estruturação da área comercial, eu falei, não, olha só, eu tenho um cardápio aqui para você. Você quer trabalhar a equipe de desempenho de equipe de vendas, que obviamente está relacionado com a remuneração variável da equipe de vendas, que está relacionado com o processo comercial e gestão das equipes, que está relacionado com gestão de oportunidade, está relacionado com gestão de satisfação do cliente, que está relacionado com a gestão da carteira de clientes, está relacionado com a construção da proposta de valor e está relacionado com a segmentação de mercados e clientes. Só que, em vez de eu mostrar, só pegando o que você falou, que a gente comentou, eu só estou tentando tangibilizar isso aqui. Em vez de fazer uma proposta desse tamanho, eu falo, olha, meu querido amado cliente, eu tenho aqui 8 soluções, você pode contratar uma delas, 2 delas, ou as 8, como você precisar. Mas qual é a tua maior dor? Qual é a tua maior necessidade? Aumenta a tua chance de vender. Porque ele fala, não, olha, hoje o meu grande problema aqui está na remuneração variável e no desempenho da equipe. Todo o resto pode passar em branco. Mas depois que você pôs o pezinho para fazer esses 2 caras, naturalmente é aquela história de você pegar e começar a puxar um novelo de lã. Tá? Então... Só um complemento. Quando você me falou de todas aquelas metodologias, o que eu vejo enquanto, né, consultor iniciante? É que a gente economiza muito tempo para futuros trabalhos. A partir do momento que a gente consegue ter tudo isso nas caixinhas e organizado, né? Você consegue até precificar melhor, você consegue passar... ter uma análise, né, mais concisa do que está sendo realizado ali. Achei muito bacana mesmo. Eu tenho alguns materiais organizados nesse sentido, mas estou formando a minha bagagem ainda, e valeu. Esse slide eu acho que completou bem, sintetizou o que eu estava pensando. Muito obrigada. Uma outra coisa, eu estava pensando aqui, Elisângela, que de repente pode configurar como um resultado apresentado, de repente a ferramenta implantada, né? De repente o benefício fica está misturado entre quantitativo e qualitativo ali. Não sei se o Flávio tem uma opinião. Não, para mim é o seguinte: a diferença de benefício e resultado é o seguinte. Vou falar de avaliação, e aí tem a ver com a tua área RH. Avaliação de desempenho. Qual que é o benefício de você implantar uma avaliação de desempenho, seja da área de vendas ou qualquer área de empresa? Né? Qual que é o benefício de você implantar um sistema de avaliação? Você vai conseguir identificar quem são os seus colaboradores que têm melhor performance e quais são os colaboradores que têm pior performance. Esse é o benefício. E qual é o resultado que você vai entregar? Um ranqueamento da tua equipe, das tuas equipes, e a formalização da avaliação das pessoas. Sai do eu acho o quê? Então, benefício é uma coisa e resultado é outra. Claro que eles estão interrelacionados, eles não estão dissociados, eles estão absolutamente associados. Mas benefício é algo que é uma vantagem que o cliente vai ter ao botar aquilo para funcionar. Né? E o resultado é a solução do problema. A solução do problema é o seguinte: nós vamos ter uma metodologia implantada, formalizada, sem eu acho o quê? Ou seja, por que você promoveu o Ricardo? Porque eu acho o Ricardo bom. Mas por que não foi o Fernando? Porque eu acho o Fernando ruim. Mas por quê? Porque eu acho o quê? E no fundo, é porque eu não gosto de cara de barba. Eu tenho preconceito com quem tem barba. Me perdoa, tá, Fernando? Por favor. É só uma brincadeirinha, um exemplo besta. Né? Mas é isso, porque a gente cansa de ver a empresa fazendo isso. Então, você implantar uma ferramenta de avaliação de desempenho traz um benefício e traz um resultado. Eles estão interrelacionados, é óbvio, mas são dois animais complementares. Perfeito, está ótimo. Obrigada. Fantástico. O que mais, pessoal? Vocês acham que na experiência de vocês, né, com os clientes que vocês já atenderam, a maioria dos clientes sabe discernir entre um produto e outro, ou o cliente chega muito assim, estou com um problema e preciso que você me diga que produto é melhor para me atender, o método que é melhor para me atender? A tua pergunta é excelente, Fernando. E você, assim, muito honesto contigo, tem de tudo. Tem de tudo. O que eu estou querendo dizer com tem de tudo? Vou pegar a analogia do médico, que eu acho que ela é excelente. Tem cliente que tem que ir lá com o clínico geral, porque ele não sabe qual é o problema dele. E aí volta para a história do diagnóstico. Né? A ferramenta de diagnóstico talvez seja a primeira ferramenta que vocês deviam desenvolver. A primeira metodologia que vocês vão desenvolver, na minha opinião, é a de diagnóstico, para você dar uma de clínico geral. Vou passar aqui, vou fazer um check-up geral para te dizer onde tem a maior chance de você morrer aqui nessa história. Vou continuar no exemplo do médico.
né? Então, tem cliente que, de fato, você tem que ser um clínico geral, você tem que botar um diagnóstico para você conseguir primeiro entender onde você está pisando e você falar para o cliente qual o primeiro problema que você tem que resolver para ele, porque ele não sabe. Tem outros clientes que já são um pouco mais maduros, que eles já sabem exatamente onde está o problema deles. E isso, normalmente, sem nenhum preconceito, tem muito a ver com o tamanho de empresa. Normalmente, quando a empresa é um pouco menor, uma empresa média para pequena, normalmente o cliente não sabe qual é o problema. Ele fala, eu não consigo vender. Ou as pessoas vão embora, eu contrato e as pessoas vão embora da minha empresa. Ou é uma bagunça, está tudo desorganizado aqui os meus processos. Mas ele não consegue discernir uma coisa da outra. Então, quando a empresa, normalmente, não é uma regra absoluta, mas normalmente, quanto menor a empresa, mais clínico geral você tem que ser. Quanto maior a empresa, mais especialista vai ser, porque já sabe que o problema do cara, ele sabe, não, o que está doendo aqui é o peito, e quando dói o peito, normalmente é coração, traz um cardiologista aqui para mim. Então, não tem uma regra absoluta, então tem dos dois. Mas eu acho que um bom cheiro para você é tamanho de empresa. A empresa é muito grande, provavelmente o clínico geral não precisa fazer clínico geral, pode ir direto para o especialista. Mas quando a empresa é um pouquinho menor, tem que dar uma de clínico geral, tem que fazer um belo de um diagnóstico para botar, aí você dizer como resolver o problema dele. Porque assim, né, cada pessoa vai pensando no presidente, de repente, que te contrata, ele não tem profundidade em todas as áreas, né? E às vezes ele pode até pincelar alguma coisa que ele acha que ele precisa, né? Mas na verdade, sei lá, foi um conhecimento mais superficial que ele tinha, ele achou que o caminho seria esse. Aí eu acho que com você mostrando todas as possibilidades que pode ter de problema, isso pode abrir muito a cabeça dele, né? Eu já cheguei em cliente que eles tinham, não, a gente quer trabalhar esse ponto. Perfeito, né? Faz parte aqui da minha metodologia, só dar um overview para vocês da área no geral, né? Podemos caminhar por aí? Tá bom, vamos. Aí, com isso tudo montado, eu falo assim, não é isso que eu preciso, não é a minha demanda inicial que eu preciso. E trocar, né, a necessidade, né? Então, obviamente, eles não têm muita profundidade sobre todas as áreas. É verdade, então, é verdade. Né? Eu tive essa experiência com um cliente pequeno, como o Flávio falou, né? Uhum. E falei, não, a gente pode tentar ajudar você, podemos achar soluções usando um método de planejamento estratégico. E quando eu falei planejamento estratégico, os olhos dele brilharam. Não, é isso mesmo que eu quero, mas acho que ele aceitou muito mais pelo glamour do termo do que outra coisa. Aí a gente começou a conversar mais, ele falou, mas o que é exatamente um planejamento estratégico? Aí eu expliquei, como você disse, né, Cláudio? Expliquei no detalhe os produtos, as entregas, os passos. Aí ele falou, não, realmente é isso que eu preciso, vamos fazer. Mas é impressionante, as pessoas não sabem. Se você colocar o nome do produto, o nome do método, a pessoa não sabe o que é exatamente. Né? E tá tudo certo, né, Fernando? Porque para a gente que é dono do filho ali, que é dono do produto, ok, é nosso métier, a gente sabe, mas não é óbvio para as outras pessoas. É isso mesmo. E aí para clarificar isso, às vezes, analogias ajudam bastante. Né? Então, por exemplo, vou falar de uma ferramenta que eu tenho, uma metodologia que eu tenho, que é a ferramenta que eu chamo de hierarquização de clientes. Né? Hierarquização de clientes nada mais é do que você colocar o teu cliente num ranking para você tratar desigualmente os desiguais. Uhum. Mas quando você fala isso para o cliente, ele não entende. Eu falo, não, mas eu vou te dar um exemplo. Companhia aérea. Se você tem um cartão Platinum, você não pega a fila para fazer check-in, você vai para a sala VIP, você não paga para despachar bagagem, você é o primeiro a entrar no avião, portanto, consegue pôr a bagagem para o compartimento de cima, você escolhe o assento, tem mais espaço para as pernas. Se você tem um cartão lata de lixo, você paga para despachar a bagagem, você é o último a entrar na aeronave, você pega a fila no check-in, senta na poltrona do meio, não tem espaço para pagar para pôr as pernas e não tem lugar para pôr a bagagem em cima porque você foi o último a entrar no avião. Tratar desigualmente os iguais. Então, na hora que você traz a analogia para a companhia aérea que todo mundo conhece, você fala, agora eu entendi. Então, você pode tentar buscar, para clarificar esse tipo de coisa, às vezes buscar analogias em coisas do dia a dia das pessoas ajuda bastante. Estou procurando aqui também um desenho que eu sempre utilizo, né? Justamente para falar do RH, estou abrindo aqui. Qual é? A pirâmide que você quer, Cláudio? Não, mas eu tenho uma aqui. Já achou? Uhum. Legal. Enquanto isso, mais alguma coisa, turma? Eu vi que o Ricardo, que não é Ricardo, porque não me parece ser um rapaz,
Abriu a câmera. Tudo bem? Como é que você vai? Muito prazer, eu sou o Flávio. Não estou te ouvindo, você está sem microfone. Agora sim. Agora... não é. O Ricardo é o marido. Eu e ele nos escrevemos. Ele estava aqui, mas foi atender o portão. Eu não consegui entrar pelo meu computador, tive dificuldade. E quando eu ligo a câmera, corta um pouco a voz de vocês. Então, eu fiquei desligado para poder ouvir. Ana Paz, como é que você chama? Cleusa. Eu também me inscrevi. Cleusa Toledo Zolim e Ricardo Zolim. Nós dois estávamos inscritos. Sejam todos bem-vindos. O Ricardo, que não está nos ouvindo agora, e você, Cleusa, seja bem-vindo ao clube. Vocês estão muito mais adiantados. Assim, depois de 18 anos, saí da empresa agora há pouco tempo, e ainda estava meio indecisa do que fazer, e conversando com a consultora lá da Lirete, a Patrícia, que ela me indicou participar para poder entender um pouco mais esse mundo de consultoria. Então, assim, eu estou engatinhando nisso, ainda nem definitivamente decidi fazer e ir por ali, mas como o emprego está tão difícil, e quando a gente passa dos 25, fica um pouco mais... seria um plano, não sei se agora é A ou B, mas eu vi que vocês estão bem mais adiantados. A Elisângela falou da experiência dela, o Fernando, né? Então, na verdade, eu tô de curiosa mesmo para conhecer um pouquinho mais. É óbvio que tenho aí mais de 30 anos de experiência, então, de repente, se esse é o caminho, como transformar essa minha experiência num produto. Eu sou da área de RH também, talvez com a experiência da Elisângela, pelo que eu entendi. Uhum. Então, é isso. Legal, Cleusa. Olha só, vou te dar algumas dicas, que daqui a pouco a Cláudia até vai compartilhar os QR Codes, que você vai ter acesso a todas essas dicas, tá? Mas, em primeiro lugar, no nosso canal do YouTube, do Clube da Consultoria, depois vai ter um QR Code na tela, você tira uma cópia dela, fica tranquilo, tá? No nosso canal do Clube da Consultoria do YouTube, você vai encontrar todos os 15 webinários que a gente já fez até hoje gravados. Você pode assistir eu entrei na consultoria, eu vi que vocês têm vários. Estava até subindo um outro de maio. Além disso, a gente tem um monte de vídeos ali dentro, tá? Essa é a primeira dica que eu vou te dar. Então, por mais que a gente já esteja no 15º, 16º webinário nosso, e cada um é independente, são temas que têm começo, meio e fim, pega um tema que te interessa e vai lá ouvir. Né? Além disso, daqui a pouco a Cláudia, quando compartilhar os QR Codes, também tem um outro QR Code legal, que é do nosso grupo do Telegram. A gente tem um grupo do Telegram que você pode se inscrever, não tem custo nenhum, é só entrar no Telegram, entrar no grupo, para a gente trocar ideias e ter mais um canal de comunicação. Então, mas daqui a pouco eu vou dar mais algumas dicas, seja super bem-vindo, apareça quando quiser, quer abrir câmera, abre, não quer abrir câmera, não abre, também está tudo certo. Eu só achei curioso que está escrito Ricardo, eu achei que eu tinha visto uma moça realmente, né? Por isso que eu ousei falar que não me parecia o Ricardo, mas nada pessoal, está tudo certo. Sem problema. Bem-vindo. Vai lá, Cláudia, o que você queria compartilhar com todo mundo, Cláudia, enquanto a gente estava falando aqui? Não, eu estava falando das analogias, né, que a gente faz. Ô, Flávio, Sim, uma pergunta. Pela experiência de vocês aí, como é que foi? Eu gostei do roteiro, parabéns pelo que vocês apresentaram aí, foi bem interessante. E como é que foi a experiência que vocês tiveram em situações de empresas onde você tem uma composição de sócios que divergem em relação à contratação da consultoria, por exemplo, e que não é um consenso, vamos dizer, a ideia de ter um consultor lá dentro, por N motivos que eu acho que vocês devem saber bem melhor do que eu. Mas é que, como a gente vem de empresa, a gente sabe que existem, às vezes, conflitos internos, distantes, e às vezes se chama um consultor para resolver o conflito interno. Só que esse trabalho, todo esse roteiro que você passou legal para nós, ele tem que cair nos benefícios e resultados, né? Uhum. E aí você enfrenta dentro da empresa as barreiras, que eu acho que foi a Cláudia que colocou, né? As barreiras que tem para, às vezes, você, pelo teu conhecimento, vai encarar e, de repente, você dá de cara com uma coisa que você não estava esperando. Então, qual é a experiência que vocês tiveram aí com essa situação de conflito
entre o teu contratante ali, em função da composição societária da empresa? Vocês já tiveram essa experiência, acredito, né? Milhares de vezes. Quem não teve, daqui a pouco vai chegar nesse clube, né? E aí eu vou colocar até mais uma pimenta, tá, Ricardo? Porque normalmente quando tem esse conflito, na verdade, ele está mascarando um conflito que tem de fundo e de base, que é diferentes visões dos sócios. Porque quando o sócio Ricardo quer de qualquer jeito contratar uma consultoria e o sócio Fernando não quer de jeito nenhum e o sócio Rafael também não quer de jeito nenhum, provavelmente no fundo ali tem um problema de conflito societário. Tem um problema de conflito de visão de negócio. Por quê? Porque você querer contratar um consultor de fora significa o seguinte: eu admito que na minha empresa eu não tenho a competência necessária para resolver um problema específico. Portanto, eu preciso trazer alguém que venha com olhar de fora, com experiência de fora, com oxigenação de fora, para me ajudar a subir um degrau. E quando tem um sócio que não quer de jeito nenhum, ele fala, imagina, eu não quero contratar, por quê? Porque consultor é caro, eu sei que eu consigo resolver internamente. Então, normalmente tem um problema por trás disso daí. Então, a forma que você tem de tentar solucionar isso daí é tentar, de alguma forma, fazer um trabalho de tentar fazer um alinhamento dos sócios, e não é fácil. Invariavelmente, a gente não tem sucesso nisso, tá? Invariavelmente, a gente fracassa. Invariavelmente a gente não tem sucesso, normalmente a gente fracassa nesse processo. Porque, como por trás disso tem um conflito de fundo que você, consultor, não sabe, em que um sócio está brigado com o outro, que um quer ir para a esquerda, outro quer para a direita, você se torna, na verdade, apenas um peão nessa massa de manobra. Né? E o tentar trazer um consultor é uma forma de forçar a barra para mostrar, tá vendo como eu estou certo e você está errado, Fernando? Ou você está errado, Ricardo? Ou você, Rafael, está errado? Ou seja, quem for, a Cláudia ou qualquer outra pessoa. Entendeu? Então, esse é um baita de um desafio. E quando você lida com isso, fica muito, muito complicado. E aí você tem que tomar uma posição muito mais de mediador, tentar chamar os sócios para conversar e tentar fazer botar na mesa. Por que um quer, porque o outro não quer? Quais são as diferenças? E, invariavelmente, quando você começa a puxar esse vizinho, você descobre que tem um problema de fundo que você não conhecia. É complicado pra caramba, Ricardo, e a solução não é simples. Normalmente termina em sucesso, né? Termina em sucesso, normalmente sim. E aí você... Não estou dizendo para desistir, mas saiba que normalmente termina em sucesso. O ponto, eu acho que é questão de experiência, até onde você vai com isso, né? Até onde você ainda insiste em deixar alguma contribuição, deixar algum benefício, né? Porque existe uma linha lá, ou um interessado em que isso aconteça, e aí acho que é um jogo de xadrez, mas é mais escutar vocês aí porque e ficar às vezes insistindo nessa situação, eu acho que é uma perda de tempo e um desgaste muito grande, né? E nós não somos terapeutas. É bem colocado. Não necessariamente terapeuta, mas eu acho que talvez a maior contribuição que a gente possa dar é justamente insistir num trabalho de mediação de conflito. Exatamente. Né? Que, obviamente, tem pessoas ultra capacitadas para fazer isso, que só fazem isso. Né? Obviamente, elas têm todas as ferramentas, todos os instrumentos para fazer a coisa, para alinhar a coisa, né? Mas nós não, a gente faz o mais superficial, porque nossa expertise talvez seja outra. Né? Isso. Realmente é muito complexo de fazer essa mediação. E isso que a Cláudia está trazendo é muito, muito válido, tem muito valor. Porque na hora que você percebe que tem essa dicotomia, obviamente você tenta lidar um pouquinho com ela, mas quando você percebe que o buraco é muito mais embaixo, tem que tirar o pé. Tem que falar, olha, não é o momento de contratar um consultor, talvez seja na hora de você contratar um mediador de conflito. E indicar um, se você conhecer. Uhum. Né? Se não conhecer, pede para a tua rede. Pede lá no clube da consultoria. Alguém tem um mediador de conflito para indicar? Eu tenho certeza que alguém lá na rede vai conhecer. Uhum. Né? E aí você indica um profissional que, como a Cláudia falou, tem ferramenta, tem metodologia, tem bagagem, tem experiência, para tentar resolver o conflito. Porque se não resolver o conflito, de novo, a gente só... a briga por contratar ou não contratar o consultor, muitas vezes é só a pontinha do iceberg. O que está embaixo da água a gente não enxerga e é infinitamente maior. Eu vou compartilhar a imagem que a Cláudia estava tentando compartilhar, que eu acho que vai ficar mais fácil. Essa aqui que você queria, né, Cláudia? Só trazer um outro exemplo, né, de analogia. Eu uso essa pirâmide para falar sobre os processos de recrutamento, subsistemas, né, de RH, e, obviamente, eu faço essa analogia com uma casa.
né? A remuneração estratégica ali é o telhado. Não adianta a gente ir para um cliente, o cliente fala assim, quero fazer remuneração estratégica. Peraí, deixa eu ver o que você tem. Deixa eu entender quais são as suas paredes, quais são os seus alicerces, né? Porque senão a coisa não vai ficar, não vai se sustentar. Então, às vezes, uma coisa depende da outra. Então, naquele quebra-cabeça que o Flávio mostrou, obviamente, dá para escolher ali, fechar os olhos, bater, né? Quero esse daqui. Não, precisa ver se para fazer esse daqui você não precisa ter feito o outro, né? Porque as coisas são correlacionadas. Quais são os pré-requisitos de uma coisa para outra, né? Bacana, muito bom. Mais alguma coisa, pessoal? Mais alguém quer fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, alguma coisa? Pega os QR Codes, Cláudio, para mostrar para o pessoal. Por favor. Rafael, algum ponto, Rafael? Legal. Então, opa, pois não. Ok. Eu só tenho uma questão. Só tem um pouco de uma questão que eu fico um pouco bravo com alguns vendedores, que eles vendem um escopo, uma proposta totalmente errada. O cliente tem uma questão, ele quer uma entrega, o vendedor vende algo errado e o cliente busca algo totalmente diferente. E eu, como consultor, já trabalhei muito em algumas consultorias já, e isso me frustra um pouco. Mas não foi isso daí que ele foi vendido, que foi entregue. Isso daí me deixa um pouco bravo na questão de você embrulhar algo para entregar para o cliente. E, às vezes, você ser consultor, você vende, você entrega, você fala assim, opa, já sei que eu estou vendendo, já sei que eu estou entregando, já sei que está de acordo. Isso daí acontece um pouco quando se vende projetos. Isso daí eu pego alguns projetos que eu já fiz no passado. Mas é isso que eu sinto um pouco, é uma dores que eu sinto um pouco em consultoria já. Mas eu acho que essa talvez seja a grande vantagem, o Rafael, da gente ser um consultor independente, porque como a gente tem que cobrar o escanteio e cabecear, ou seja, como eu vendo para você e eu mesmo tenho que entregar, porque Sim. assim, né, no momento da venda, eu já vi isso acontecer demais na minha vida, não só no mundo da consultoria, não. Tá? Eu já vendi serviço de TI e o problema era seríssimo também, porque o vendedor ia lá, prometia mundos e fundos, só que na hora de entregar, falava agora, Cláudio, vai lá e entrega, Cláudia. E aí a Cláudia chegava lá e eu tinha prometido um monte de coisa que era impossível de ser entregue naquele escopo, naquele prazo, naquele que fosse, e a Cláudia ficava com a brocha na mão, um baita de um pepino. Mas nós, como consultores independentes, como normalmente a gente vende e a gente entrega, a gente não vai correr esse risco. Porque se eu prometer entregar uma coisa para você, vender uma coisa e eu não entregar, eu tô me matando, eu não estou matando a Cláudia, eu estou matando a mim mesmo. Né? Então, isso acaba ficando um pouco mitigado. Mas em grandes empresas de consultoria, é muito comum isso acontecer. Vai lá, Cláudia. Eu até mencionei isso, acho que na reunião passada, retrasada, né? A Natura, não sei se todas as áreas também na Natura, mas uma área específica, eles têm como política contratar consultorias menores. Então, na verdade, eles só contratam aquela pessoa que vai fazer a proposta, vai fazer lá o speech lá de venda, se ela for entregar o projeto. Para mitigar isso, né? Para justamente ficar tudo alinhado. Então, existe oportunidade aí para a gente. Exatamente. Né? Sim, fantástico. sim. Com certeza. Deixa eu compartilhar aqui. Então, olha só, principalmente, eu esqueci o nome do Ricardo, que não é Ricardo. Como é que ela chama? Cleusa. Desculpa, Cleusa, eu sou péssimo para nomes, me perdoa, pelo amor de Deus. Eu te entendo, eu também tenho esse problema. Que bom. Consegui fazer, você se pôs no meu lugar, praticamos a empatia, que ótimo. Olha só, Cleusa, estamos colocando aqui na tela, são 5 QR Codes que a gente sempre compartilha com a turma aqui. O mais da esquerda, que você está vendo, é o nosso site. O do meio ali, mais um bloco da esquerda, é o nosso grupo do Telegram, é só escanear com o seu celular, tira uma foto, depois você escaneia esse grupo, você entra no nosso grupo do Telegram, e o terceiro ali é o nosso canal do YouTube, onde tem todos os webinários gravados e um monte de outros vídeos mais curtinhos, não tão longos como o webinário, com dicas, com ideias, com ferramentas, com soluções, com técnicas, assim por diante.
E os dois QR Codes da direita são os 2 cursos que a gente tem no Clube da Consultoria. Um curso que é o Self-Pace, que é um curso que está gravado, são 80 e poucas aulas. Eu até mostrei algumas ferramentas que a gente entrega nesse curso agora para vocês, quando eu abrir ali a minha pastinha, né? Algumas das ferramentas que a gente entrega junto com as aulas. E o da direita é o QR Code do curso que a gente chama de mentoria, que é um curso ao vivo que a gente faz com pequenos grupos, tá? Então, a gente gosta sempre de terminar o nosso dia ou a nossa noite com isso daqui. Para quem está novo como você, seja super bem-vinda, Cleusa, você ter condições de se relacionar com a gente da forma que quiser, seja através do site, seja no Telegram, seja aqui nos nossos webinários, seja no YouTube, ou seja através dos cursos que a gente tem. Do jeito que você quiser se relacionar com a gente vai ficar super feliz. Uhum. Seja super bem-vinda, viu, Cleusa? Indicada da minha amiga Patrícia, né, minha colega, mas aqui a gente fala de todos os níveis, mas é muito básico também, às vezes. Fica tranquila, não sofra não, tá? Você acha que está todo mundo lá na frente, mas o Ricardo... Não estou não. Dele, né, Ricardo? Eu estou começando agora. Sinta-se em casa, porque eu também estou começando agora. Exatamente. Então, eu resolvi ser consultor, não estagiário. e aqui, de novo, o nosso objetivo é, só para você entender, Cleusa, você que está chegando agora, quando a gente construiu o Clube da Consultoria Cláudio e eu, a nossa meta é tentar ajudar, é tentar justamente criar atalhos para você, para o Ricardo, para os 2 Ricardos, né? O seu esposo e o Ricardo que está aqui, o Ricardo Guimarães, que está aqui na sala também com a gente, já há 2 ou 3 semanas com a gente, entendeu? É tentar dar atalhos, mostrar, olha, nessa pedrinha eu tropecei nessa pedrinha, então cuidado quando você estiver andando nessa estrada, que tem aquela pedrinha que a gente tropeça. E com isso, aumentar a chance de você ter sucesso. Ou, no teu caso, aumentar a chance de você se decidir qual caminho tu seguir. Né? Porque, como você falou, você está no momento de eventualmente falar, não, eu não sei que caminho eu quero seguir, eu vou analisar essa possibilidade. Né? Sim, então, é isso. Tá avaliando possibilidades aí. E como você falou, a gente que tem um pouquinho mais que 25, né, 26, 27, o mercado fica mais restrito para a gente. Né? Então, faz parte da brincadeira. Bom, pessoal, pois não. Eu vou estar olhando com carinho, vou olhar bastante aí. Eu já entrei no site de vocês, e aí, quem sabe, a gente possa estar trocando mais informações aí. Legal, vai ser um prazer. Ele é o Ricardo. Muito prazer, Ricardo. Seja bem-vindo ao clube. Obrigado. Bem-vindo. Legal. Pessoal, 7h07 no meu relógio aqui, de novo, estouramos um pouquinho o tempo, peço desculpas por um lado, mas fico feliz porque significa que a conversa de novo rendeu, e é bom quando a conversa rende, né? Então, eu queria desejar para todos uma semana muito boa, uma semana abençoada, com muita paz, saúde, o tempo melhorou um pouquinho, não está tão frio, pelo menos aqui em São Paulo, onde a gente está, que bom, porque semana passada a gente passou um frio do cão. Tenham todos uma ótima semana, e qual que é o tema da semana que vem, Cláudio? Ética na consultoria. Esse foi pedido de quem? Quem Do pediu? Fernando. Fernando pediu sobre ética. Acho que vai ser uma discussão muito legal também. Gente, muito obrigado, boa semana para vocês. A gente se vê na semana que vem e entrem lá no clube, lá no Telegram, que a gente conversa por ali também, tá bom, gente? Boa semana. Tchau, tchau. Obrigada, Boa semana gente. para vocês. Obrigada. Tchau, um abraço. Tchau. Obrigado. Tchau.